Boa noite, família. Boa noite, Associação Leão de Judá. Boa noite a todas as bases. Boa noite aos mestres, professores, atletas e para-atletas. Nas aulas passadas a gente falou sobre faixa branca, sobre faixa azul e agora vamos falar sobre faixa roxa. A faixa roxa, ela é a união dessas duas cores, vermelha e azul. O aluno que era azul e passou para a faixa roxa, ele está passando por uma transição brusca. E nessa transição, ele já está dominando uma grande parte de todas as técnicas, de todas as finalizações, de todas as guardas, raspagens, quedas, tá? E o faixa roxa, quando ele se torna essa cor, ele tem que ter a sabedoria, a humildade e a resiliência. Resiliência, ela é quando você pega uma coisa ruim e transforma essa coisa ruim em um aprendizado muito bom. Então seria quase um exemplo bom esse aí, tá bom? O faixa roxa, ele já está em direção a ser um faixa preta. Porém, ele não é nem branca e nem azul. Então ele não é um iniciante. E ele também não é nem um marrom e nem um preto. Ele também não é nenhum mestre. Ele está ali, no meio termo, né? E é na faixa roxa que a gente fala que existe a maldição do faixa roxa. O que seria isso, maldição do faixa roxa? É quando o faixa roxa, ele deixa que a soberba acabe dominando. E ele se passa a ser arrogante. Ele se acha mais que todos. E acaba atrapalhando o seu desenvolvimento e o desenvolvimento que estão à sua volta. Muitas vezes, esse faixa roxa que sofreu essa maldição, ele muitas vezes bate de frente com o seu mestre, ou quando o seu mestre está passando uma posição, como ele já viu aquela posição, ele já sabe fazer, ele faz uma, duas vezes e acaba influenciando outros que estão ali à sua volta a fazer uma outra técnica que ele sabe, mas não foi passado pelo mestre que está conduzindo a aula. E isso vem a atrapalhar. Então, o branca era a semente. O azul, a semente germinando. O roxa é a planta se desenvolvendo. Ela está crescendo. Porém, a gente não sabe ainda se essa planta vai dar um fruto de qualidade ou um fruto de má qualidade. A gente vai ter que esperar ela crescer, produzir o fruto, para poder ver que fruto que é esse. Né? Então, assim, os outros faixas roxa, que acaba sendo humilde, que acaba tendo a sabedoria, que acaba tendo a resiliência, ele vai crescer. Esse vai dar bons frutos. O faixa azul, ele vê o colega dele que acabou de se passar para uma faixa roxa, ele vai querer ganhar. O branca também.
treinava tudo junto ali, pô, vou ganhar desse cara aí porque eu vou mostrar que eu sou melhor que ele. Já o marrom e o preta vai falar, não, eu vou ganhar também desse faixa roxa aí para mostrar para ele que ele tem muito que aprender, né? E o faixa roxa, ele vai ter que começar a criar, ele vai ter que começar a se mexer, a se soltar para poder sobressair entre essas faixas que estão testando ele. É na faixa roxa que muitas posições são criadas. Porque é a hora de você se arriscar. É a hora de você não ter medo de ser derrotado, de ser finalizado. Pois é ali que ele vai aprender. Na faixa roxa, que não existe derrota, e sim aprendizado. Toda a sua luta, todo o seu combate, você aprende, independente se você finalizou ou foi finalizado. Então, o faixa roxa, ele vai ser uma fonte de inspiração para o faixa branca e o faixa azul. O seu colega faixa azul, que treinava com você, vai falar assim, puxa vida, hein? O cara pegou a faixa roxa, ficou melhor. Nem parece mais ele, fez assim, deu uma disparada, evoluiu do nada. E realmente, o orgulho de pegar a faixa roxa é tão grande, a autoestima sobe. Você se sente em condições de buscar mais. E você vai fazer isso uma técnica a seu favor. Quando você era azul, você estava se especializando em alguma posição. E aquela posição era seu golpe de mestre. Você trabalhava, de repente, finalizava naquela posição. Que é onde a pessoa fala, ó, tá vendo aquele rapaz lá? Ele é muito bom no triângulo. Tá vendo aquele outro lá? É muito bom no armlock. Por quê? Porque o faixa azul começa a se especializar em uma única técnica. O faixa roxa, ele vai ver que ele precisa se expandir. Porque se ele não se expandir, ele não vai conseguir se igualar ao faixa marrom e ao faixa preta. Então, ele vai se soltar e vai perder o medo de ser finalizado. E vai buscar novas técnicas. Se ele era um bom guardeiro, ele vai buscar agora ser passador. Ou vice-versa. O faixa roxa também, por sua vez, ele tem que dominar não só técnica, e sim conhecimento. Ele tem que buscar o porquê das coisas. Ele tem que saber a história. Ele tem que saber a filosofia. Ele tem que saber a nomenclatura. Ele tem que saber tudo isso. E também ele tem que começar a se familiarizar com as regras de jiu-jitsu. O que pode para essa faixa, o que não pode para aquela outra faixa. Quanto vale de ponto essa posição? Em qual motivo eu levo uma punição ou sou desclassificado? Então ele tem que começar a aprender isso também. Às vezes, o faixa roxa, ele deixa de ter esse conhecimento devido à maldição do faixa roxa. Né? Ele se acha e nada daquilo para ele é importante. Tá? Então, cuidado. Cuidado você que é azul e tá aí para ser faixa roxa. Cuidado com essa maldição. Tá?
Não se deixe ser abatido por ela, tá bom? E a gente vai terminando por aqui. Já falamos da expectativa de um faixa roxa, de algumas obrigações, de alguns deveres. Falamos também sobre a cor da faixa, da junção da vermelha com azul. Tem muito mais coisas para falar sobre o faixa roxa, tá? Mas deu para resumir bem, tá certo? Então, na próxima aula a gente volta falando da faixa marrom. E que todos tenham uma noite abençoada. Os